Bom dia a todos. É verdade. Eu queria pedir permissão à mesa para falar de pé e queria cumprimentar meus ilustres colegas da mesa, doutor Delúbio na qualidade de presidente, os demais membros. Cumprimentar a todos os profissionais, operadores do direito que aqui estão presentes. E Doutor Jaime, só uma coisa, o doutor Wagner Balera está comentando uma coisa que é importante, razão de como está o slide. Fiquem à vontade aqui os palestrantes que quiserem ficar ali na frente para poder assistir, tá? Tá certo? Bom, então eu vou tentar me ater aqui ao tempo previsto e vou tentar fazer, tentar explicar um pouco das razões da lei, né? Nós estivemos, por determinação do ministro Garibaldi, em todos os fóruns durante o ano de 2011 e 2012, discutindo essas questões aqui. E tivemos dentro de universidades, dentro de associações, sindicatos, não faltamos a um único convite, procurando mostrar a necessidade de se fazer a reforma da Previdência, mais especificamente esta reforma, numa tentativa de dar ao Brasil um panorama previdenciário menos preocupante. Então, essa palestra aqui, por favor, ela tem 5 itens, né? Primeira, inicialmente mostrar a exaustão do atual modelo, né? Os números são eloquentes com relação a isso. Depois falar da fundamentação legal. Nesse fórum eu vou passar rapidamente sobre a fundamentação legal. O regime previdenciário complementar brasileiro, mostrar que nós temos já uma experiência bastante grande nessa questão de fundos de pensão. Falar um pouco sobre o FUNPRESP e no final apresentar 5 simulações de como é que seria mais ou menos uma aposentadoria de um novo servidor que contribua com determinados percentuais depois de 35 anos, como é que seria sua aposentadoria. Bom, por favor. Por favor. Por favor. Então, pode passar. Então, qual é o problema da necessidade de se reformar? É que nós precisamos, nós somos um Brasil, graças a Deus, que estamos vivendo mais. Em 1950 nós tínhamos 2,6 milhões de idosos, hoje temos quase 10 vezes mais, e daqui a pouco, em 2050, teremos o triplo de idosos que temos hoje. Por favor. Se nós examinarmos a pirâmide populacional do Brasil, a gente vê isso com clareza, a necessidade de fazer mudanças. O que nós estamos falando é recursos para financiar essas aposentadorias e pensões aqui do vértice da pirâmide. Em 1980, esse vértice era fino e pequeno. Hoje já não é tão fino, né? Já há uma ampliação bastante significativa, e daqui a pouco isso terá essa feição, essa configuração, mostrando que a quantidade de idosos do Brasil, né, do ano 2031, isto é, daqui a pouco mais de 20 anos, menos de 20 anos, nós teremos uma situação substancialmente maior de idosos, que significa recursos para pagar seus benefícios de aposentadoria e pensão. Por favor. O regime de hoje é um regime de repartição. Repartição simples, eu arrecado de quem trabalha para pagar quem está aposentado. Esse regime de repartição simples, doutor Delúbio, que é especialista nesse assunto, todos os especialistas falam que esse regime ele é equilibrado, ele é rentável, ele é saudável, na medida que eu tenha 4 servidores na ativa para financiar um aposentado. E a conta é simples. Se cada servidor contribui com 11% e a União com 22%, então cada funcionário público, de cada funcionário público eu tenho uma receita previdenciária correspondente a 33% do seu salário. Ora, 33% vezes 3 dá 99%. Como o salário de quem está aposentado é final de carreira, e quem está no meio da carreira tem um salário que ainda não chegou ao topo, a relação é de 4:1. Se eu tenho uma relação de 4 trabalhadores na ativa, 4 funcionários na ativa, para financiar um aposentado, o regime é equilibrado e ele não causa déficit.
Na União, hoje, essa relação é de 1,17. De cada trabalhador aposentado, eu tenho 1,17 servidor na ativa. E se nós pegarmos apenas os civis, a relação é pior ainda, é 1,07, já que os militares estão fora, que os militares, pela Constituição, não são servidores públicos, são militares. Então, a emenda 41 preparou o ambiente constitucional para fazer a reforma, e este ambiente constitucional não incluiu os militares. Então nós temos aqui uma relação de quase de 1 para 1, o que provoca um déficit automático, né? Os estados têm uma relação de 1,64, é também uma situação muito preocupante, e os municípios têm uma relação próxima a 4, mas que se deteriora muito rapidamente. Então é necessário que essa reforma também atinja os municípios, principalmente os grandes municípios, se nós quisermos dar ao Brasil um futuro previdenciário menos preocupante. Por favor. Por conta dessa relação que já não é de 4 para 1 para a União, o ano passado nós tivemos um déficit, depois da União contribuir com o dobro de cada servidor, mesmo assim tivemos um déficit de 57 bilhões de reais. Observe que isso não está computado aqui, os 22% que a União contribui. É tão somente o déficit apurado de janeiro a dezembro, até o 13º. O déficit dos estados e Distrito Federal foi de 31 bilhões o ano passado, e os municípios ainda têm um ligeiro superávit em média, mas que determinados municípios têm uma situação também muito preocupante. Eu diria que o déficit total dos regimes próprios chega a quase 90 bilhões, e esse déficit cresce a uma taxa de 10% ao ano. Esse déficit da União nós deveremos fechar este ano de 2013 com algo superior a 60 bilhões de reais. Por favor. Bom, falar em 57 bilhões de reais é importante que nós contextualizemos este valor, né? O que é 57 bilhões de reais para a União? O orçamento da saúde é 91 bilhões, o orçamento da educação é inferior a esse valor, 53 bilhões, Bolsa Família 20 bilhões, e as ruas estão reclamando aí por investimento em infraestrutura, transporte, etc. E a União, o OGU, só tem disponibilidade de 28 bilhões de reais. Juro da dívida pública, algo em torno de 180 bilhões de reais. Bom, se me permitir eu terminar, depois eu garanto, como eu entro no debate ideológico em todo sentido. Eu garanto que eu só sairei daqui depois de responder a última pergunta. Tá certo? Bom, esses regimes próprios, né, eles têm um déficit atuarial, isto é, se nós tivéssemos um sistema de capitalização, nós deveríamos ter algo em torno de 2,7 trilhões de reais para poder pagar os benefícios de aposentadoria e pensão. Esse déficit de 2,7 trilhões, tem gente que diz que, ao invés de 60% do PIB brasileiro, ele é talvez superior a todo o PIB brasileiro. Então não é razoável que nós mantenhamos um regime que está nitidamente deficitário, com déficits crescentes, e que tenderá e obrigará os cofres públicos da União a pagar algo em torno de um PIB brasileiro a uma população de 5%, que nós, servidores públicos, somos 5% da população. Então, o quadro já é este, e se nada for feito, nós teríamos esse quadro agravado. Eu diria que o Brasil precisa se debruçar cada vez mais em cima de reformas da Previdência. Essa é uma delas necessária. Teremos que ter outras reformas, né, se nós não quisermos ter o Brasil completamente com gastos desproporcionais, como já o temos hoje. Por favor. Se nós olharmos esse gráfico aqui, esse aqui é um gráfico que procura mostrar de cada país, Japão, Itália, Alemanha, Grécia, etc. Essa barra azul é o percentual da população daquele país que tem mais de 65 anos. E essa barra vermelha ou roxa
é o percentual do PIB daquele país usado para financiar, para pagar os benefícios de aposentadoria e pensão. Então nós notamos que o Japão tem algo em torno de 20% da sua população de idosos, e ele mobiliza algo em torno de quase 8% do seu PIB para pagar esses benefícios. Depois tem Itália, tem Alemanha, tem Grécia e tal. Aqui temos os Estados Unidos, com algo em torno de 12% da população de idosos, que demanda algo em torno de 6% do PIB daquele país. E ao lado temos o Brasil, às avessas em relação aos Estados Unidos. Temos ainda uma população de idosos pequena, 6%, mas já pagamos algo em torno de quase 12% do PIB, né, de aposentadorias e pensões. E com o número se agravando a cada hora. Por favor. O setor público tem uma média de inferior a 2%. Nós estamos com uma média de 3,9%, quase o dobro também, por favor. E esse gráfico procura mostrar esses números com uma certa mobilidade. Procuramos pegar o ano de 90 e o ano de 2007. E o gráfico horizontal procura percentual da população que tem mais de 65 anos. E o eixo vertical é percentual do PIB daquele país para pagar esses benefícios. Então, observa-se que essas retas aqui a situação do país em 90 e a situação do país em 2007. Temos aqui vários países, a Turquia, a Polônia, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Itália, França, etc. Quase todos os movimentos foram praticamente de acordo com essa linha mediana, isto é, houve um aumento proporcional mundo afora. Na hora que eu aumentava a população de idosos, o homem do mundo inteiro está vivendo mais, então é natural que essa população aumente, o percentual de idosos aumente em todo o mundo, e havia um aumento proporcional do PIB daquele país para financiar aquelas aposentadorias. No Brasil, é essa linha pontilhada aqui, completamente fora da curva. Nós já tínhamos em 90 uma situação desproporcional, e houve um pequeno aumento de idosos aqui, de 90 para 2007, e de maneira que, o percentual de PIB usado para financiar isso desproporcionalmente cresceu muito fora da média mundial. Por favor. Qualquer analista que analisa as contas previdenciárias do Brasil não chega a uma conclusão diferente dessa de Maílson da Nóbrega, que o Brasil está ficando velho antes de ficar rico e que os gastos previdenciários superam de nações desenvolvidas, com um percentual de idosos muito grande. Se o sistema não passar por reformas, quem pagará a conta não será a nossa geração, mas sim a dos nossos filhos e a dos nossos netos, que é para ele que nós precisamos estar atentos e trabalhando agora. Por favor. Fundamentação legal, pode passar. Eu vou passar rapidamente. Nós estamos falando aqui tão somente da regulamentação de um comando constitucional do Constituinte derivado, lá da emenda 41. Né? O Constituinte derivado determinou que isso acontecesse. A lei é uma consequência do comando constituinte. Né? Mas nós temos também a emenda constitucional 20, que sinalizava nessa direção, e nós temos também um aparato legal, através das leis complementares 108 e 109, que dão uma robustez legal ao sistema, ao aparato legal que rege os fundos de pensão do Brasil. Por favor. Por favor. Nós temos aqui os 3 pilares dos regimes de previdência do Brasil. Né? O primeiro pilar, que é o regime geral, que paga 30 milhões de benefícios. Esses 30 milhões de benefícios apresentaram, depois de computado o rural, que tem caráter assistencial também, o ano passado, para pagar 30 milhões de benefícios, nós apresentamos um déficit, o INSS teve um déficit de 42 bilhões de reais. E o regime próprio, que somos, ao invés de 30 milhões, somos um pouco abaixo de 1 milhão de aposentados, e o déficit foi desproporcionalmente maior do que aquele déficit do INSS.
E nós temos aqui o regime de previdência complementar, os fundos de pensão, que já tem um patrimônio de 680 bilhões de reais, algo em torno de 15,4% do PIB, e que nós já temos, por favor, nós já temos aqui a 8ª maior poupança do mundo, né? Apesar de percentualmente, esse número aqui está desatualizado, apesar de percentualmente sermos ainda um pouco acima de 15% do PIB, entretanto, nós já temos em valores absolutos a 8ª maior poupança do mundo. Alguns países, como a Holanda, têm nos fundos de pensão 140% do PIB daquele país, praticamente todos os ativos daquele país são dos trabalhadores holandeses que aplicam, que investem e que servem para desenvolver o país e que depois vai pagar benefícios para os aposentados holandeses. A Austrália com 92% do PIB, Reino Unido com 88%, Estados Unidos com quase 80%, de maneira que Suíça com 110%, de maneira que nós estamos indo ao encontro da realidade internacional no que diz respeito a regime de previdência complementar para pagar a aposentadoria. Por favor. Nós temos um sistema que a Europa nos diz que nós temos um dos 5 melhores sistemas de previdência complementar do mundo, né? Temos leis complementares, temos uma superintendência que fiscaliza os fundos de pensão preventivamente, na hora que acontece algum investimento com risco elevado, ela já determina que tal investimento seja alterado para que evite o problema 30 anos depois. Temos uma secretaria que formula políticas, onde eu trabalho, mas a política, a legislação é feita através de um conselho com todos os agentes do sistema assentados lá. Dr. Luiz Alberto é um dos membros desse conselho, e uma Câmara de Recursos que procura, na medida que a Previc autua um determinado fundo de pensão ou um dirigente de fundo de pensão, ela tem uma instância recursal para tentar, antes da instância da Justiça, poderá discutir alguma coisa nessa instância, ainda de caráter administrativo, também paritária, com todos os agentes, todos os membros presentes. Dr. Pulino, que falará hoje à tarde aqui, foi membro desta Câmara durante muito tempo. Por favor. Perdoe a pressa, estou tentando respeitar o tempo aí, doutor Deluca. Então, nós temos já, dos fundos de pensão, 680 bilhões. Nós temos algo em torno de 3,2 milhões de brasileiros protegidos com essa previdência complementar. Algo em torno de 300 entidades, 300 fundos de pensão, a exemplo do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, etc. Todo o sistema Eletrobras antigo, sistema Telebrás antigo, isto é, previdência complementar no Brasil não é novidade, pelo contrário, nós já temos bastante experiência, bastante expertise em tratar de fundo de pensão, e a Europa nos diz que em 15 anos nós fizemos do sistema de previdência complementar para melhor, através das leis 108, 109, de uma legislação moderna, o que eles, Europa, fizeram em 50 anos. Por favor. O FUNPRESP, por favor. É isso que o doutor Ricardo já fez. Esse slide ele procura comparar o modelo antigo, o regime atual, né, de nós, servidores públicos, eu sou servidor público federal desde os 23 anos, e o futuro servidor que estará regido por esse regime. E esse slide procura fazer comparações bastante entre os dois regimes. Hoje a nossa aposentadoria, a responsabilidade é do regime próprio. A futura aposentadoria será até o teto do regime próprio, que exceder o teto será do FUNPRESP. Hoje nós temos benefício definido. Como o doutor Ricardo falou, eu sei, basta eu abrir a Constituição, saber em qual artigo eu me enquadro para me tornar elegível. De acordo com aquele artigo, eu sei qual vai ser meu benefício. No futuro regime, eu sei qual vai ser meu benefício até o teto. O que exceder o teto, como o doutor Ricardo falou, vai depender de uma série de fatores, dentre as quais a rentabilidade, as percentuais de contribuição, etc. O regime hoje é de repartição simples, futuramente o regime será de repartição simples até o teto. O que exceder o teto será um regime de repartição. Hoje, o servidor ativo e inativo contribui com 11% e a União com 22%. Futuramente, 11% de ativos e inativos somente até o teto, portanto haverá uma liberação de recursos,
para que o servidor faça a opção se ele quer aderir e qual a alíquota que ele quer aderir. Tem 3 alíquotas, 7,5%, 8% e 8,5%, e até 8,5% o governo vai paritariamente com o trabalhador, formando a sua poupança individual. Por favor. Serão 3 fundos, por favor. O legislativo sairá com o executivo, como o doutor Ricardo falou. Esse slide também ele é muito elucidativo. Essa fase azul será a fase de formação de poupança previdenciária. Quando o servidor se aposentar, ele terá, essa parte verde será a parte coberta pelo regime próprio, isto é, 4.159 dos valores de hoje. Essa parte escura que será o benefício, a complementação que ele auferirá de acordo com o que ele tiver poupado e a rentabilidade que tiver conseguido. Essa parte durará 25 anos depois da aposentadoria. Se o servidor sobreviver a isso, cada vez mais estamos vivendo mais, então ele vai passar a ter um benefício pago por um fundo, fundo de compensação previdenciária, né? O fundo de equalização, que servirá para dar ao trabalhador, ao assistido, pensão, complementação até o último dia de sua vida, para pagar a pensão e também para complementar a poupança previdenciária da mulher, que constitucionalmente se aposenta 5 anos mais cedo, e também as aposentadorias especiais, o policial, o professor de ensino básico, etc. Então, este fundo aqui, ele vai equalizar as poupanças previdenciárias numa tentativa de, se a mulher ou uma categoria tem constitucionalmente o direito de se aposentar mais cedo, é razoável que ele tenha um benefício equalizado como se tivesse contribuído os 35 anos. Por favor. Aí o ambiente legal que o fundo de pensão está regido, tem o regulamento, tem o estatuto, tem a lei que criou o FUNPRESP, a legislação previdenciária, as leis constitucionais, lei complementar 108 e 109, além de todas as resoluções, etc., além da Constituição Federal. Nós temos um regime de previdência constitucionalizado, como as senhoras e os senhores bem o sabem. Por favor. Bom, esse gráfico ele mostra que no início a União vai ter aumento de despesa, não vai ter. Fizemos uma reforma não para economizar dinheiro, pelo contrário. Até mais ou menos o ano 2045, a União terá aumento de despesa, porque nós estaremos pagando, deixaremos de contar com a contribuição dos novos, né, para o regime de repartição, e ainda a União terá que contribuir paritariamente para os novos. De maneira que o aumento está devidamente calculado pela Fazenda, de maneira que não assusta, algo em torno de 0,11% do PIB brasileiro, até que do ano de 2045 em diante, aí apreciar então o círculo virtuoso para o qual fizemos a reforma. A partir daí, então, nós deveremos chegar ano a ano economizando mais dinheiro para que o dirigente da época possa dar a destinação que queira, né? Saúde, educação, etc. Até chegar a algo em torno de 30 valores do ano passado, a uma economia de algo em torno de 36 bilhões de reais a cada ano, né? Logicamente, isso é valor do ano passado, o valor será muito maior quando lá chegar. Por favor. E para terminar, doutor Delu, faltam 7 minutos, eu vou me comportar dentro do tempo, vou fazer 3 simulações aqui, por favor. Antes, simulação significa eu partir de premissas, isso não é um cálculo matemático determinístico, não é, né? Entra na área da atuária aí. Eu vou supor a tábua mais longeva que os fundos de pensão usam, a T2000, né? Isso é, vou ser pessimista em relação ao benefício, que eu vou utilizar uma tábua mais longeva possível, a T2000. E vou supor que todo ano os fundos de pensão rentabilizará os recursos previdenciários com inflação mais 5%. Né? Isso é o que se chama de meta atuarial. E esse gráfico aqui, ele mostra que do ano de 2004 até 2011, os fundos de pensão tiveram como meta atuarial essa linha roxa aqui, e eles rentabilizaram muito acima daquela meta atuarial.
tem uma rentabilização aqui acumulada praticamente o dobro das metas atuariais. De maneira que essa meta atuarial aqui, essas premissas são, eu diria que são absolutamente razoáveis, né? E com elas, partindo delas, por favor, nós chegaremos à primeira simulação. Alguém que ganha R$10.000, e se fizer uma opção por uma alíquota de 8,5% do que exceder o teto, né, ele terá um benefício pelo novo regime, algo em torno de 86% comparado com o atual regime. Antes de incidir imposto de renda, mas que no sistema de fundo de pensão eu posso fazer a opção pela alíquota regressiva. Depois de 10 anos de contribuição, a incidência do imposto de renda passa a ser somente 10%, ao invés de 27,5%. Então eu já posso, depois de computada a incidência do imposto de renda, chegar a um benefício algo em torno de 99% comparado com o atual sistema. Se eu partir de premissa, a gente estudando matemática, a gente compreende muito cedo, uma das principais lições é que eu só posso comparar resultados se eu partir de premissas iguais. Então, se o regime atual parte de uma contribuição de 11%, eu também vou partir de uma contribuição de 11% para poder comparar resultados, né? Então, se eu tiver uma contribuição de 11%, a União vai até 8,5% paritário, mas o servidor pode ir a uma alíquota maior, ele sem a paridade do governo, mas ele pode contribuir com 11%. Se o servidor contribuir com 11%, ele poderá chegar a um benefício superior ao atual regime. Por favor. Se ele aumentar o tempo de contribuição, 40 anos, o benefício sobe em torno de 30%. O regime de capitalização é inequívoco o aumento. Eu retardo a aposentadoria, eu aumento o benefício, algo em torno de 30%. Por favor. E se eu diminuo em 5 anos, eu também diminuo o benefício, algo que nós, servidores públicos, não estamos acostumados, que é o que se chama de injustiça previdenciária. Nosso sistema, ele nivela todos por cima, né? O que traz injustiças gritantes, né? Casos afora aí. Então, esse regime, ele procura implantar um novo ingrediente que nós, servidores públicos, não estamos acostumados, que é a justiça previdenciária. Ganha mais quem mais tempo contribui, ou quem mais alíquota maior escolhe. Por favor. Esse fundo deverá, em 25 anos, ultrapassar os ativos do maior fundo de pensão do Brasil, que é o do Banco do Brasil, que tem 108 anos. Então, este fundo, em 25 anos, deverá ultrapassar o do Banco do Brasil, que tem de ativos hoje 180 bilhões de reais. Então, entrou em jogo um investidor no longo prazo muito importante para a economia brasileira. Nós investimos pouco, né? Nós estamos nos BRICS, nos emergentes, e o Brasil ele também é um ponto fora da curva no que diz respeito a investimentos. A China investe algo em torno de 40% do seu PIB, a Índia investe algo em torno de 30% do PIB, o Brasil investe 16% do PIB, dos quais 80% investimento privado. Porque o Tesouro Nacional não tem grande disponibilidade para fazer investimento. Então está entrando em cena um grande investidor institucional, que é os fundos de pensão. Por favor. Aí o penúltimo slide, ele procura mostrar que quem está no atual regime, ele pode optar ou não. Se ele não optar, nada acontece com ele em termos de regime de aposentadoria. Se ele aderir, ele terá um benefício especial proporcional ao tempo que ele passou no atual regime. E o futuro servidor público, ele pode aderir ou não. Se ele aderir, ele terá a complementar. Se ele vai contribuir para o FUNPRESP, ele terá uma contribuição. Se ele não aderir, ele não terá. Ele se aposentará com 4.159 e ele vai constituir o seu sistema de previdência complementar aonde ele entenda mais adequado. Ele vai fazer um péssimo negócio, muito ruim, eu não tenho dúvida, mas ele pode não aderir, né? A última slide, os 12 maiores fundos de pensão do mundo, 11 são de servidores públicos, de maneira que não há dúvida de que o mundo inteiro já aposenta seus servidores dessa maneira. E para terminar, acho que esse é o último, por favor. Por favor, passa aí. Bom,
esse é o. Eu quero só, para terminar aí os 3 minutos que me resta, fazer 2 comentários. Primeiro, a mudança era inevitável. Nós estamos falando de um comando constitucional, mas antes do comando constitucional existe a realidade que fala muito mais alto do que qualquer comando constituído derivado. O Brasil necessariamente precisa se preocupar com o seu sistema previdenciário para poder nossos filhos e nossos netos não pagarem uma grave conta, como Maílson da Nóbrega falou no seu artigo dia 7 de setembro de 2011. O sistema não é melhor nem é pior, é diferente. Ele traz ingredientes novos e poderá, para um determinado nível, de determinado tipo de servidor, ser melhor. Exemplo, na minha categoria de professor universitário é muito comum eu ser elegível para aposentadoria e não aposentar. E eu não ganho nada por passar mais tempo contribuindo pelo serviço público. Ganho um abono de permanência que depois, quando eu me aposento, eu perco e meu benefício não aumentou porque eu passei 5 anos a mais. Aqui, cada 5 anos a mais significa 30% a mais no benefício. Uma coisa. Segunda coisa, no serviço público eu posso, é comum, quer dizer, acontece de alguém estar no meio de uma carreira, 2 anos, 5 anos, 10 anos e sair do serviço público. E o regime de repartição, ele não leva nada além do tempo de serviço. No novo regime ele poderá aportar os recursos poupados até então. E terceiro, no novo regime, no atual regime, às vezes eu passo metade de uma carreira em cargo comissionado, né? Às vezes cargo comissionado que dobra o salário. E não levo nada daquelas gratificações ao longo da minha vida laboral para a aposentadoria. Aqui eu posso contribuir, inclusive sobre a gratificação, e levar para a aposentadoria parte daquelas gratificações que às vezes dobraram meu salário. E o último comentário, né? Antes de a gente me reservar ao debate, isso não é a privatização da Previdência brasileira. O primeiro pilar, INSS, continua público e intocável. O pilar do regime próprio continua até o teto público e intocável. O que nós fizemos foi uma alteração para evitar que continuasse a União a complementar a aposentadoria dos salários mais elevados do servidor público, que supera até o que é alocado no Ministério da Educação. Né? É justo ou não é? Aí a discussão está aberta. Né? O Congresso Nacional entendeu como absolutamente justa. Na Câmara, cada voto contrário, tivemos 2,5 votos favoráveis. Fomos a todos os partidos políticos, todos, mostrando que isso era uma alteração, era uma reforma de Estado, não era uma reforma de um partido político nem de um governo. Era uma reforma do Estado brasileiro. E no Senado tivemos apenas um único voto contrário. Me parece que nossos representantes entenderam a necessidade de fazer mudança. E para terminar, um dos regimes de previdência mais sólidos que nós temos aqui dentro do nosso continente de América do Sul é o sistema do Chile. Lá, o primeiro pilar, que é o INSS, vai até $547. Nosso primeiro pilar vai até $2.000. O segundo pilar, que é a complementação, é fundo de pensão. Lá, o trabalhador, seja ele público ou privado, contribui com 10% do seu salário. O empregador com 0%, inclusive o governo. O funcionário público, lá no Chile, o governo contribui com 0%. Ele é quem vai fazer a sua poupança. Né? Mas, senhoras e senhores, obrigado pela atenção. Doutor Delub, desculpa aí os 2 minutos que passei. E eu me aguardo aqui nos debates para que nós possamos fazer o debate. Obrigado.